Boa noite a todos. Saúde os colegas vereadores, assistentes. Entrando o nosso vereador eleito para o próximo mandato, Tárcio. Saudar também os servidores. E juntos faremos a prece inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Declaro abertos os trabalhos desta sessão e antes de proceder, registro aqui a presença do TAN e também do vereador eleito Fábio Juber. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. A ata está em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Quem estiver contra, se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Vamos ao expediente dessa sessão e solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos itens que compõem essa sessão ordinária. São os seguintes os itens dessa sessão ordinária. Projeto de Lei número 064/2016. Dispõe sobre a política habitacional para a população de baixa renda no âmbito do município de Bom Princípio e da outras providências. Substitutivo ao projeto de Lei número 069/2016. Altera as alíquotas previstas no inciso 3º do artigo 14 da Lei Municipal número 2479 de 2016, que alterou a Lei Municipal número 1324 de 2005 e da outras providências. Projeto de Lei número 070/2016. Estime a receita e fixa despesas do município de Bom Princípio para o exercício financeiro de 2017. Obrigado, secretário. Como não temos orador inscrito, passaremos para a ordem do dia. E peço que o senhor secretário leia o enunciado e a mensagem da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Rural e Urbana do projeto de lei número 064 de 2016. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Rural e Urbana. Convocados pelo vereador-presidente Rodrigo Ledur, reuniram-se na Secretaria da Câmara Municipal, às 18 horas do dia 14/11/2016, os membros da comissão, para analisar o projeto de lei número 064/2016, que dispõe sobre a política habitacional para a população de baixa renda, no âmbito do município de Bom Princípio e da outras providências. Presentes, além desse presidente, os vereadores Rockstein e Adriano Artos, e o assessor jurídico do Legislativo, Miguel Neuri Hartmann. Por determinação do presidente da comissão, eu, Ellington Tornelles Larocque, registro as decisões tomadas na presente ata. Sobre o projeto de lei número 064, os membros da comissão entenderam que o mesmo poderá ser votado, com a seguinte sugestão de emenda. Artigo 14. Os critérios para a contribuição de pontos e aferição de pontuação para a classificação serão determinados por decreto do Executivo Municipal, com prévia análise e decisão do Conselho de Habitação, sendo que havia para ser registrado, elaborei a presente ata e a mesma vai assinada pelos membros presentes da reunião. Vereador Rodrigo Ledur, presidente. Vereador Adriano Artos, membro. Vereador Rockstein, membro. O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, nossos assistentes.
só partilhar rapidamente. Esse projeto com certeza tem bastantes pequenos tópicos que podem causar polêmica. Se a gente lê todo o contexto dele, bastante coisa foi discutida nessa reunião, levantada. Até na oportunidade se sugeriu, de repente, marcar uma reunião do Conselho de Habitação do município conosco, com todos os vereadores. Mas o tempo passa muito rápido, né? Isso não se tornou viável, então o ponto mais discutido foi a questão desse decreto, que determinaria critérios depois, que sempre fica um pouco, fica sujeito a polêmicas, quando fica restrito sem uma breve avaliação. Como nesse Conselho de Habitação está representada a Casa Legislativa, através de um vereador também, a gente entende que, tendo que passar pelo aval da comissão, haverá representação desta Casa, quando então, no momento que acontecer, então, de se determinar esses critérios. Os demais itens a gente considera pequenos, e com certeza haverão ajustes no decorrer do momento que esse projeto acontecer e for acontecendo, né? Que não vai ser só nesse mandato, vai ser no próximo. A gente espera que continue mais adiante, porque muitas pessoas precisam e esperam esse auxílio do poder público. Então a gente espera que perdure por muitos anos e com certeza vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então nós da comissão consideramos que, da forma como veio, ele está tranquilo, a gente pode aprovar desta maneira, e com certeza os ajustes vão ocorrendo ao longo do tempo, então, conforme ele vai acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Pois bem, sem mais não, vereador Roque, por favor. Obrigado, presidente. Boa noite. Presidente, colegas, Fábio, Darcy, assistentes, toda a equipe de trabalho. A organização das cidades, né? Há muito tempo atrás eu até emprestei um livro para o Júnior, eu dei uma olhadinha para o professor Ubaldo Reich, ele é pós-graduado na Europa, né? E ele escreve do caos social nas cidades, o caos nas cidades, a organização das cidades e o custo disso. E certamente o nosso município deu um começo, eu acho que é pioneiro, que a Câmara no ano passado repassou esse pequeno valor, 205 mil, para uma iniciativa que deverá ser só o início. Eu quero dizer para o Fábio, para o Darcio, né, e para os reeleitos, o Vivinha, o Daniel, o Adriano, que toda a cidade, né, ela obrigatoriamente vai ter todas as classes sociais e necessidades para o trabalho. E essas classes sociais, classes econômicas sociais, elas vão desempenhar a sua função tão melhor quanto eles tiverem possibilidade de ascensão econômica. Entende? Nós não vamos ter nunca uma cidade que tenha só uma classe, não, nós vamos ter só casas de 300 metros quadrados, ou só 100 metros quadrados. Nós temos que oportunizar o crescimento, e também o setor privado, conversando com o João Carlos, com o João Paulo Schmitz, o Ledur, inclusive o setor privado tem interesse também, e quem sabe a primeira iniciativa do setor público agora, essa aqui, pode ser a primeira iniciativa, né? Que nós oportunizarmos para que as classes que querem se independenciar, um jovem, ou mesmo alguém que já mora há 20 anos de aluguel, ou 15 anos, porque eu sei que os critérios vão ser nessa direção. Então, que isso apenas seria um começo para nós ocuparmos a nossa cidade de forma organizada. Isso é muito importante, isso é fundamental para que nós possamos ter uma paz na cidade. E nós ainda não somos um polo tecnológico só com altos salários. Nosso setor cerâmico, moveleiro e outros, eles não pagam um salário de primeira grandeza, mas eles têm que ter possibilidade, porque se nós temos que buscar gente muito longe, isso demanda custos, sabe? E muitas vezes alguns até cobram na Justiça do Trabalho, depois saem às 7 horas de Ivoti, né, e para chegar às 8 eles cobram desde às 7 horas e voltam às 7 e cobram 12 horas na justiça, né, porque se tiver na verdade 12 horas à disposição da empresa para vir. Então esses reconhecimentos são para que as cidades se organizem realmente para acesso a todas as camadas, né? Então esses 225 mil destinados pela Câmara no ano passado realmente seja um primeiro alavanca, né? No sentido, mas não somente o poder público vai ter que dar alguma coisa de graça, eu acho que jamais, mas oportunizar para que tenha todas as classes, e de preferência ainda não fazer grandes bolsões. Aqui é
Essa palavra, baixa renda, eu não sou muito favorável, né? Mas a gente diz assim, né? Porque às vezes também tem quem começa na vida. Você nunca começa muito grande. Tem quem começa a 18, 19 anos e já gostaria de se juntar com alguém, 2 pessoas, fazer um casamento, sabe? E mora, ou 2, 3 jovens, compram o mesmo lugar, fazem Minha Casa Minha Vida, fazem alguma coisa e moram juntos, né? Então essas pessoas, elas parecem que constroem o seu futuro. É muito mais fácil hoje comprar um automóvel do que um terreno. Devia ser, né? Os pais gostam mais quando esse jovem tem condições. Ah, tu comprou uma coisa para morar, tu tem uma coisa, né? Fundação antigamente. Hoje ainda os pais se sentem muito orgulhosos quando um filho tem acesso a isso, né? Não que não vá ter automóvel, né? Mas que também tenha facilidade. Eu acho que é uma coisa inédita para o nosso município, né? Eu sou muito favorável ao projeto. Obrigado, vereador Roque. Mais algum vereador? Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas, assistentes, boa noite. A gente também é muito a favor desse projeto. A gente sabe hoje que a demanda é muito grande em relação a esses lotes de terra para construção de casas. Sabe também que o projeto Minha Casa Minha Vida também tem um limite de R$90 mil, na qual hoje não é mais suficiente para a compra de um terreno e construção de casa. E é importante sim, né? A gente sabe que há 2 anos atrás foi comprada essa área de terra no Morro Tico-Tico, né? Tanto com a parceria da Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. E, enfim, a gente tem que dar andamento a esse projeto. E em relação a essa emenda, senhor presidente, no artigo 14, na qual qualquer mudança de uma decisão, aquilo vai ser feita por decreto, na qual, em vez de prévia análise, vai ser com prévia decisão do Conselho de Habitação. São essa daí a seguinte a emenda que está sendo feita. E agradecer ao assessor jurídico que foi parceiro em ver essa parte também. A minha parte é isso, sou a favor ao projeto. Obrigado, vereador Adriano. Votaremos então o projeto com a sugestão de emenda da comissão e colocaremos então o projeto em votação. Quem estiver a favor fique como está e quem estiver contra se levante. Portanto, o projeto está aprovado por unanimidade. Antes de proceder, registrar aqui a presença do servidor Castelo. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Sou o senhor secretário que faça a leitura do enunciado e da justificativa do projeto de lei número 070 de 2019. Substitutivo ao projeto de lei número 069 de 2016. Altera as alíquotas previstas do inciso 3º do artigo 14 da Lei Municipal 2.479 de 2016, que alterou a Lei Municipal 1.324 de 2005 e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto visa adequar as alíquotas de amortização do déficit previdenciário do regime próprio de previdência social, RP-PPS, dos servidores municipais de bom princípio. As novas alíquotas seguem estritamente o cálculo atuarial entregue recentemente ao Executivo pelo Conselho da Administração do Fundo de Aposentadoria dos Servidores, o FAP. A amortização do passivo atuarial do RPPS consumiu no ano de 2015 726.945,63 centavos. Já no período de janeiro a outubro de 2016, foram 745.522,76 centavos. Em 2017, irá seguramente superar a faixa de R$1 milhão, seguindo em escala crescente até a sua completa amortização, projetada para o ano de 2048. Além da garantia de recursos para a cobertura de despesas previdenciárias futuras dos servidores municipais, a amortização do passivo deixa o município em situação regular perante o Ministério da Previdência, o que é imprescindível para a obtenção de certificado de regularidade previdenciária.
e ERP, e, consequentemente, obtenção de recursos federais. Assim espera a apreciação dos nobres edis e a aprovação desse projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brando, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo. Só rapidamente partilhar com os nossos assistentes, com os colegas. No projeto de lei número 54, esse ano a gente fez uma votação que também atualizava números, né, que na verdade veio com atraso, que deveria ter sido feito nesse período no ano passado. E nesse projeto nós votávamos a taxa patronal em 14,18%, que aqui agora atualizado está em 14,09%, praticamente ficou no mesmo nível. Mas o que nos pode alegrar um pouco, porque é bom para todos nós munícipes, é bom para os funcionários, para o município em si também é bom. A taxa de recuperação do passivo a partir de 2021 até 2049 era estimada em 34,68%, né? Que era além daqueles 14%. Então que o município deveria cobrir praticamente 50% em relação à folha. E esse valor agora teve uma redução nessa atualização que foi feita. Esse valor de 34,68 passa a 26,58%. Né? Então a gente reduz 8%. Isso é um peso muito grande. Isso representa bastante dinheiro que a princípio fica no caixa do município para investimentos. Então louvar isso e torcer para que continue, né? Indiferente de quem estiver administrando o município, o benefício, o retorno é o dinheiro em caixa que é revertido em obras, em bens, seja educação, saúde, infraestrutura, né? Tantas coisas que nós necessitamos, lazer. Então que importante isso, em poder investir mais na agricultura. Né, são tantas necessidades que a gente tem e a gente na verdade está tapando um buraco existente, né? Nós não vamos entrar mais nessa discussão, mas assim se alegrar que essa atualização trouxe números um pouco mais favoráveis para nós munícipes e que, né, louvar essa situação que, mesmo drástica, ao menos está se caminhando em direção a uma solução. Ela é a longo prazo, mas vai chegar o dia que a gente vai dizer muito obrigado, tal prefeito, tal. Né, a gente vai nomear as pessoas que tiveram responsabilidade na condução e colocaram em ordem, né, aqui a nossa municipalidade, nosso município de Bom Princípio. Só queria partilhar isso e com certeza favorável ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Dani. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. Pegar o gancho do colega Rodrigo, vereador colega Rodrigo, a importância da coragem do executivo, do prefeito Vasco, inclusive a nossa também, de encarar esse problema existente no FAPS, porque hoje a gente liga a TV a nível nacional, a gente vê Rio de Janeiro, a gente vê o próprio estado aqui do Rio Grande do Sul e outras prefeituras que estão com problema na questão da aposentadoria do servidor público. E assim a gente pega também lá fora na rua e a gente fala com os munícipes e a gente explica para eles que existe um déficit, um furo, e dentro disso eles vão olhar para nós e vão dizer, tá, mas aí o problema não é nosso. Claro que é de todos nós, é do município inteiro. Para cobrir isso aqui, deveríamos, em cálculos por alto e grotesco, parar o município um ano sem creche, sem escola, sem nada, para cobrir isso aqui. Então isso tem que ser mantido, essa responsabilidade, para que em 2048 seja então nivelado esse estouro, essa defasagem que houve, né? Então agradecer primeiramente a coragem nossa e exclusiva do prefeito Vasco, né, que encarou de frente realmente o problema e disse agora vamos resolver, que está na hora, que é a hora. E se não, podia ter passado também em branco e ter depositado o que é exigido por lei, como todos os prefeitos fizeram. Mas assim não, assim a gente pelo menos tem uma luz lá no fim do túnel dizendo que vai ter dinheiro para o servidor que irá se aposentar, os pensionistas, enfim, aqueles todos que necessitam do FAPS. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Daniel. Registrar também a presença do vereador eleito Seco. Sempre bem-vindo. Mais algum vereador? Acho que temos que comungar dessa colocação dos dois vereadores, né, do Dani. Acho que todos os prefeitos tivessem responsabilidade com a questão do FAPS, não teríamos aí o gargalo, né, tão preocupante que talvez
4, 5 gestões públicas administrativas ainda vão ter que pactuar com essa situação e deixar de fazer outros investimentos, às vezes tão necessários, em função da negligência, do jeito que foi tratado o FAPS aqui no município. Todo mundo sabe que o servidor, ele é um cidadão, é um trabalhador como outro qualquer, de outra empresa, e lá na frente ele quer sua aposentadoria, né? E alguém tem que se preocupar com isso. E nada mais justo que o prefeito se preocupar com essa situação, e tantas vezes não aconteceu. Então, certamente é mérito daquele que procurou tentar pelo menos minimizar a situação, e certamente a gente vai pagar por muitos anos o preço disso. E o povo paga por isso. Mas, sem dúvida, o servidor não pode pagar o preço disso. Colocamos o projeto em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Quem estiver contra, se levante. Portanto, o projeto está aprovado por unanimidade. Agora sim, iremos para a última proposição da noite. Peço ao secretário, vereador Adriano, que faça a leitura do enunciado e da justificativa do projeto de lei número 070 de 2016. Projeto de lei número 070 de 2016, 31 de outubro de 2016. Estima a receita e fixa despesas do município de Bom Princípio para o exercício financeiro de 2017. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Projeto de lei número 070 de 2016 estima a receita e fixa as despesas do município de Bom Princípio para o exercício de 2017. LOA 2017. A receita total estimada nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social é de 50 milhões 190 mil 50 milhões 190 mil reais. As despesas total fixadas no orçamento fiscal e da Seguridade Social é de 50 milhões 190 mil, distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza e despesas, constantes da presente projeto de lei. Então, plenamente assegurados os recursos para o investimento em fase de execução. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. Importante frisar que o projeto de lei orçamentária, ora apresentado, está de acordo com o previsto do Plano Plurianual 2014 a 2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017. Com base no exposto, pedimos aos nobres vereadores apreciação, votação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Branco, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. Colocamos o projeto em discussão. Só para colaborar um pouco com todos os colegas vereadores, o projeto estava tramitando algumas semanas já na casa, na Secretaria da Câmara, e como nós temos o nosso técnico que analisou, o Dr. Adelmo Palmgrat, que conhece tudo de receita e de administração pública, juntamente com o Neuri, nosso diretor aqui, nosso jurista aqui da casa, então eles nos asseguraram com muita tranquilidade que o projeto pode ser votado, que ele está de acordo e muito dentro da lei, então a gente não precisa ter nenhuma preocupação em relação a isso. E o Adelmo, até eu creio que todos os vereadores receberam, se não ficou na Câmara, um resumo dos principais fatores que acontecem dentro desse pacote, que é um pacote extenso, né? Que fica até um pouco complicado nós avaliarmos em função da porção de páginas, enfim, de tantas coisas que se trata. Mas estamos bem tranquilos em relação a isso, porque graças a Deus os nossos técnicos aí analisam e nos dão muita tranquilidade na hora de votar o projeto. Colocamos o projeto em votação.
Quem estiver a favor, fique como está. Quem estiver contra, se levante. Portanto, está aprovado por unanimidade. Como havia apenas essas 3 proposições do Executivo, passaremos para as explicações pessoais, lembrando cada vereador que são 10 minutos à disposição de cada um dos senhores. Vereador André. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assistentes, os vereadores eleitos. Eu só gostaria de rapidamente fazer algumas colocações a respeito do projeto do orçamento. Eu me manifestei, me chamou a atenção algumas coisas, né? Como o presidente colocou, muito bem elaborados pelo Adelmo, né? Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Despesa com pagamentos de aposentados e pensionistas e amortização da dívida do FAPS, 2.680.000, né? Bastante coisa. E das receitas aqui, o que me chamou a atenção, dos 50 milhões de reais, mais de 36 milhões de reais vem do Estado ou da União, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque da crise que a gente está vivendo, isso é uma previsão orçamentária, né? Não é certo que esse dinheiro entre, né? E a gente sabe que o nosso município está crescendo cada vez mais, as obrigações são cada vez maiores e as despesas também estão aumentando cada vez mais. Então isso é preocupante, né? De 50 milhões, mais de 35 milhões de reais vem da União e do Estado. A gente sabe como a União e o Estado estão vivendo, né? Então a gente tem que o prefeito e o vice, que o João, né, que observem bem essa questão. Do FAPS, do projeto, né, o Dani e o Rodrigo e o João falaram muito bem. Parabenizar o Executivo, que junto com essa Câmara de Vereadores, o prefeito e a diretoria do FAPS sempre nos chamaram para conversar, sempre nos deixaram a par da situação. E realmente foi uma coisa assim que a gente viveu aqui, quem sabe, desde que quem está aqui há 8 anos atrás. Esses últimos 8 anos foram muito do FAPS e foi uma briga muito enorme aqui na Câmara, com o Executivo, né? Onde aqui trocamos muitas ideias e trocamos, às vezes, algumas farpas, né? Mas sempre dentro do limite, dentro do bom senso. E eu espero que até 2048, né, a situação esteja resolvida. Veja bem, nós estamos em 2016. Eu falo já de 8 anos atrás. E vamos parar só em 2048, pagando uma dívida de coisas mais perigosas que o município tem, que é o FAPS, e coisas muito mal administradas, né, nesse tempo. Então, só uma ideia, né? Eu olhei aqui, 2.680.000 no ano que vem, né? Aposentados, pensionistas e dívida do FAPS. A gente sabe que quantas pessoas querem melhorias em suas casas, em sua cidade, na sua obra, no seu bairro, mas assim é difícil, né? Então espero que o próximo prefeito também, o Fábio, o João e os que vierem, tenham essa responsabilidade de manter o FAPS em dia. Do orçamento, 50 milhões de reais, é um bom orçamento, o município de Bom Princípio, 50 milhões de reais para 2017. Esperamos que a União e o Estado façam sua parte, né? Quero parabenizar ao sindicato, a Emater, a Secretaria da Agricultura pelos Jogos Rurais que ocorreram ontem. Estive lá presente e acompanhando desde manhã. Vi o Ramiro por lá também, vi o Seco lá também, né? O Adriano, Devinha, eu não vi, mas estava por lá também, né? E parabenizar, porque é uma coisa muito legal para quem acompanha, né? A gente vê a empolgação das comunidades, né? E brincadeiras simples e saudáveis, né? Vamos arremessar uma espiga de milho dentro de uma cesta, né? Ou debulhar milho, ou cortar uma lenha, né? Então são coisas que voltam ao passado e que realmente fazem a gente pensar no dia de hoje, né? Principalmente quem é pai, né?
Analisar bem o futuro que espera dos nossos filhos, né? E parabenizar a equipe azul, né? E do Morro São Pedro, Passo Selba e essa região ali que ficaram campeão, né? Vibraram bastante, desde a manhã pelo desfile, né? Estava muito legal. Também parabenizar a comunidade do Bonfim Médio pela inauguração do sua capela, lá do seu ginásio, né? Do seu pavilhão, alubritador, muito legal, muito bonito. Parabéns às comunidades que se empenham e que vão à luta e que fazem acontecer. E da minha parte seria isso. Quero agradecer a presença de todos vocês e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. André? Vereador Bevinha? Boa noite, presidente e colegas assistentes. Sobre o projeto 69, me manifestar também, por isso eu acho às vezes é bom fazer menos e fazer certo. O que adianta fazer grandes obras, grandes investimentos e deixar depois um buraco que vai até 2048? Imagina, cada gestor público que vai ter que administrar por um mandato de executivo, quanto investimento a mais poderia fazer no município durante esse governo, e assim vai até 2048. Por isso, às vezes, as leis têm que ser mais rígidas para os que administram, porque eu acho que quem senta na cadeira sabe o que pode e o que não pode, deveria ser bem mais condenado. Um exemplo a gente tem pelo Estado. Hoje, quem não presta é o Sartori, está devendo salários tudo que é lado, e os antepassados que estiveram na frente dele. Como é que eles entregaram o Estado quebrado, falido, um buraco lá embaixo? Como é que não desviaram a água para aquela erosão não ser tão funda? E então, esses caras têm que ser condenados e rígidos, para ter mais respeito ao dinheiro público. Que nem muitas vezes fazem obras grandes, segundo alguns desvios daqui, desvios dali, e o rombo depois fica para os próximos prefeitos administrar. Assim tivemos o problema da reforma administrativa, que para nós aqui foi uma sessão muito complicada, muito polêmica, mas assim, parabenizar o prefeito pela coragem que ele teve, que também estava no laço, estava no limite para fazer. Não acertamos tudo, erramos alguns projetos, com certeza, sabemos disso, e ao longo do tempo temos que fazer algumas correções. Mas a gente espera que agora os prefeitos continuem pagando, quem continua sendo legislativo aqui também tem que batalhar, para depender se querem fazer mudanças em aumentar as prestações para ver se é viável ou não, tem que ver o que é bom. Mas sim, vai ser alguns anos bem complicados para quem vai administrar esse município. Obrigado. Obrigado, vereador Bevinha. Vereador Adriano. Quer iniciar comentando, né? Enfim, a gente vai começar o campeonato municipal, tá o presidente ali, né? Com muitas dúvidas, né? Quando começa e tal, né? E aí tá programado agora para o próximo final de semana, confere, né? E aí eu desejar boa sorte aos clubes e ao pessoal que está iniciando o campeonato. Participou no final de semana, né? Do 16º encontro do grupo de danças Manifroine, né? Foi lá na comunidade de Nova Colômbia, na qual foram dezenas de grupos e uma participação enorme da comunidade. Parabenizar aquele grupo. Participou ontem da 5ª edição dos Jogos Rurais, né? Uma edição que a gente vem acompanhando. Cada ano ela está envolvendo mais gente, mais as comunidades, né? E também aumentando também o interesse de pessoas que vão lá e participam desses jogos. Parabenizar a equipe azul, que foi em primeiro lugar, o pessoal do Morro São Pedro, a equipe laranja, em segundo lugar, do Arroio das Pedras, e a equipe verde, que ficou em terceiro lugar, lá da Nova Colômbia. Na sessão passada a gente comentou, João, em relação às placas, que é uma briga que a gente vem aí cobrando para lá e para cá. A gente tem aqui essa relação de placas de 31 nomes de ruas que ainda não tem lá sua placa de identificação, né? Tanto que é uma questão que a gente gostaria que fosse feito, né? E a gente sabe que teve essa parceria que ainda até agora não ocorreu nada, né? A gente vai continuar insistindo e pedindo para que essas placas sejam colocadas. Da minha parte é isso e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano.
Vereador Ramiro. Boa noite, presidente, colegas visitantes. O FAPS foi um problema muito grande. 8 gestões da gente ter que pagar isso. Eu pedi, faz 2 anos atrás, eu fiz o protocolo, eu pedi, show isso para trás. Não me deram a resposta por escrito, só me deram que era difícil responder por causa da época e por causa da correção. É verdade, não é fácil. Com certeza, foi pego com muita, eu acho, um pouco de culpar eles, os próprios funcionários, deviam ter ficado em cima. O presidente que cuidou, que devia, sabe. Foi muito fraco, foi muito. Em 2009 nós procuramos, eu, Andrezinho e a Gisele, nós procuramos o presidente e a turma de funcionários quando foi votado a questão do Scheiber, no caso, o projeto de 5 anos e levar os 100% do FG. Nós votamos contra, mas foi aprovado, porque para mim foi um negócio feito, prometido, para mim foi, se não foi, me desculpem. Mas então, são coisas que foi errado, que nem o Bibinha disse, errado. Tanto faz quem é errado, ele errou, ele devia pagar por isto. Tanto faz que todos aqueles que estão aqui, que digo que deixaram para trás. Então, como é ruim para o próprio funcionário. Só que tem um detalhe, né? Isso, quando foi votado em 1989, eu votei contra, porque eu dizia que ficasse com o INPS na época, hoje INSS. Tá, e daí, não, porque não sei o que, porque é melhor, tá, mas se quem vai pagar, quem tem 15 anos de INPS na época, vai pagar a metade para o INPS vai pagar e o resto da prefeitura. Eu digo, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E como não está funcionando, todo mundo sabe que não, isso é uma coisa. Mas foi votado na época em 89 e ficou assim, eu votei contra, tenho certeza disso. E daí, hoje está assim. E tem um detalhe, para o resto da vida, como se diz, daqui a 20 anos, 30 anos não vai ter mais dinheiro, a não ser que eu vou descontar mais quem está atuando. Não tem que aumentar. Não adianta, isso é assim. E quem tem que pagar? A prefeitura, o povo. Tem que pagar porque é direito dele. Quem trabalha tem direito de ganhar. É promessa e direito, não pode. Isso o Lauro Preto sempre dizia quando trabalhava para ele. Primeiro o funcionário pode não pagar os impostos, mas o funcionário tem direito. Esse tem que ser pago, tem que ser respeitado porque ele fez o serviço. Tá, então eu queria também agradecer à Secretaria de Agricultura, a Emater, sindicatos, Sicredi. Que bonito ontem, muito bonito, Jogos Rurais, a integração das localidades, tem que continuar assim, é bom, muito bom. Eu dei uma ideia ontem para a turma lá, um ou outro, como foi muito ruim em novembro, sempre em novembro é uma data muito ruim, fazer isso em maio junto com a Semana do Município, logo depois ou antes, Jogos Rurais. Maio também não é um mês quente, pena que daí não vai ter moranguinha provavelmente, mas talvez, não sei, até para de fora talvez só, né? Não vai ter, não sei se Maio não tem moranguinha, eu acho, né? Mas sempre tanto o campeonato, não só por isto, e por causa de festejo, que daí tinha Kerp nos tempos, o pessoal não gostou muito, assim vai, essas coisas, né? Então a festa da Semana do Município, de repente, caia melhor, não sei, tem que ver essa questão. Obrigado, tudo de bom para vocês. Obrigado, vereador Ramiro. Vereador Roque. Vou cumprimentar meu presidente. Eventos, nosso município é bastante rico, né? E a gente sente cada vez que isso também molda comportamentos. Viver em sociedade é uma tarefa que educa a todos, né? E os grupos assim que se unem, né? Tanto a Comunidade Santa Cecília, Mine Freud, Jogos Rurais, servem muito para nós aprendermos cada dia a viver mais em sociedade. Porque nós também sabemos que qualidade de vida não vem somente individual, ela vem da vida coletiva. E aí muito se questiona também no mundo
o que é mais importante, se é primeiro os filhos aprenderem o técnico ou o comportamental, né? Aprenderem uma profissão ou aprenderem primeiro a se comportar. O que vem primeiro? Parece que o técnico não resolve se a pessoa não consegue conviver para a cooperação, para o coletivo. Tanto assim que tem países desenvolvidos que passaram primeiro pelo comportamento. O que é o comportamento? É cidadania, ética, aquilo que nós, a Câmara, briga muito, né, defendendo que esse é um princípio também para que é para ser incluído no sistema de educação, né? Mas que talvez, né, na próxima gestão venha também alguma coisa que está incluído no plano municipal, cidadania e ética, né? Assim, o comportamento coletivo contra o bullying, da cooperação, do cuidado com o patrimônio público, da cooperação em relação à segurança, em todos esses sentidos, né? E talvez isso seja muito importante, porque antigamente, quando tinha as classes, não se perdeu quase nenhum filho, né? Nenhum jovem. As classes tinha 4, 5 séries na mesma sala, sem crianças, né? E muito pouca coisa técnica se aprendia, era mais comportamental, era um pouquinho mais duro nessa direção, né? E a escola complementava, não, é muito importante aprender na família, mas a escola complementava, né? Porque ali você enfrentava grupos estranhos, já colegas estranhos, grupos, né? Então é bem interessante isso, né? Uma outra coisa, muita discussão no mundo é hoje muito forte, né? Isso eu acho que nós também não sabemos, quero comentar também o Seco, né? Que está aqui na Câmara, eu cumprimentei os outros antes, né? Uma questão muito forte, a saúde, a educação e a segurança, né? Também o que vem primeiro. Então se corta na educação, se corta na saúde, quanto que pode pichar ou não, encolher orçamento ou não encolher. Uma coisa é certo, ou você dá um pouquinho, flexibilidade, educação e saúde, ou você obrigatoriamente vai investir esses mesmos valores que você ia destinar para a saúde e educação, você vai investir na contenção da criminalidade, na segurança, né? O dinheiro vai igual para algum lado, que as pessoas estão aí. Então, a gente imagina assim que alguma coisa nessa PEC que estão votando aí em relação à saúde e educação vai ser flexibilizado logo adiante, porque é uma questão que nós não vamos poder produzir sem saúde, vai ser um custo, a pessoa vai estar encostada, né? E a questão da educação, mas o que a pessoa vai fazer? Porque às vezes a gente considera dívida. Uma pessoa por 60 mil, né, mas tem um diploma de técnico nisso na mão e vai ajudar a produzir muito bem para o mundo, vai produzir bens. Então esses 60 mil não são dívida no FIES, né? Considera um investimento, né? Então muitas vezes os governos também não têm formação econômica, né? Ou mesmo da administração. É muito importante, então, eu acho que todos nós, cada vez enxergamos mais no município a educação realmente como uma prioridade fundamental, né? E uma outra coisa que a gente fala muito no FAPS, nós temos muitos países que não têm nenhuma aposentadoria. No FIES estamos perdendo, tem alguns direitos, se cortando, né? Nenhuma aposentadoria, mas certamente alguma coisa vem disso, da informalidade, ela tem aumentado bastante, a receptação tem aumentado muito, 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 sabe? Claro que aumenta consequentemente a criminalidade, porque tem alguém que compra as coisas que são roubadas, né? Porque dificilmente eu vejo roubar comida, que seria uma coisa que é mais lógico, eu tenho fome, eu vou roubar, né? Tenho até cobertura. Mas roubam coisas para vender, mas como é que eu vou conseguir vender as coisas roubadas, né? Aí já vai carga de cimento, vai carga de remédios, vai em todos os sentidos. E a receptação é um incentivo. E é uma coisa bem simples, é só a nota fiscal que inibe isso, né? É uma convenção mundial. Então eu acho que a própria entidade, a CI, que sempre faz isso, o CDL, que fazem isso, tem que ser muito puxados como parceiros. Está sendo aumentada a parceria, mas eu acho que cada vez aumentar mais essa parceria, né? Para que nós possamos realmente caminhar. Talvez nós sermos só aquele beija-flor que levava um pinguinho no incêndio, né? Mas eu acho que é uma tarefa também nossa como cidadão. Para encerrar também, assim, é bem interessante que nós, também a economia olha isso de forma... Ao Estado compete um pouquinho o protagonismo
assim, de tentar formar o círculo virtuoso da produção. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa tem 100 reais, está guardado lá no paraíso fiscal, está no banco, não sei o que, não sei o que. E aí eu começo a girar esses 100 reais. Compro uma coisa de um, ele vai gerar emprego, esse também compra e vai no círculo. Em um ano, esses 100 se multiplicam até 160, 180 reais. Em um ano, que ele faz 3, 4 giros. E se ele está parado, ele não gera nada. Ele gera um pouquinho de juros, 10%, 15% no ano. Então, é uma visão que talvez as escolas, devagarzinho, algumas estão ensinando. Estão dando esse conhecimento em econômico nas crianças, o fiscal e alguma coisa na parte de financeira e fiscal, né? Mas as crianças já começam a entender disso. E talvez, às vezes, um país, quando está muito olhando outras coisas, perde um pouquinho essa noção. Então, o conhecimento, eu acho que é uma coisa assim que a gente estuda, né? As crianças estudam. É uma coisa que a gente diz assim, é uma fidelidade com a história. Porque o homem só evolui quando copia, né, as coisas boas que passaram e abandona as coisas erradas que passaram. Mas para isso nós temos que conhecê-las, né? Senão eu não vou saber. E o mundo se une muito nisso, né? Então a nossa educação realmente é modelar nisso, mas nós acho que como legisladores, né, a próxima legislatura que vem, o Poder Público Executivo, nosso vice-prefeito aí, né, tentar inovar um pouquinho. Isso acho que falta no primeiro grau, no segundo grau. Talvez dê para... Buscamos esses 4 anos algumas coisas, mas eu acho que ainda não se alcançou suficiente, né? E daí ontem, né, os jogos rurais, né, nós brincamos, né, o Dom Paulo estava lá na missa, né, daí eu brinquei com ele, nós estávamos felizes com o seminário, Bom Princípio também estava feliz, né, eu chamei de arena, não, hoje tem jogo na arena, né, jogos rurais na arena, eu disse, mas então vou ter que ir lá, mas brincamos assim, mas realmente o seminário tem uma educação para os jovens que está aumentando, os seminaristas, que dá autoestima, que tem que fazer tudo. Nós temos países onde as crianças têm que limpar o seu colégio. Está desde 7, 8 anos, né? Limpam o chão, barrem, fazem as coisas ao invés de depredar. Eu acho que é agregar alguma coisa que vem de casa já. E no coletivo parece que isso dá mais autoestima, mais vontade. Tem 5, 6 barrando, 5, 6 limpando, estranhos um com o outro. Já que as famílias ficaram muito pequenas, 1, 2 filhos, né? Então eu acho que essas ações pequenas na educação, né, significa bastante coisa. E o município sempre tem, a ideia pode nascer aqui, né? Fico agradecido a presença de todos os participantes, né? Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Roque. Vereador Júnior. Boa noite, colegas, presidente, vereadores eleitos e demais pessoas aí presentes. Eu gostaria de ver, presidente, se a Câmara tem como enviar uma homenagem, mesmo o rapaz não sendo do município, mas o acidente aconteceu em Bom Princípio. Esse rapaz que foi vitimado ali, né, andando de bicicleta aqui, pertence a Bom Princípio, né, na rodovia ali. Eu acho que foi esse acidente muito trágico, marcou muito aqui para Bom Princípio. Era um filho único, um rapaz assim, ó, de bem, por irresponsabilidade de um rapaz aí que estava embriagado no volante e infelizmente levou essa vítima à morte. Então daqui um pouco, presidente, nós poderíamos mandar um pesar para essa família e pelo menos lembrar, né, porque foi realmente muito triste. E Bom Princípio já fez alguns passeios de bicicleta, que eu sei, não sei se foi no ano passado ou retrasado, e o momento deixar aqui marcado, se um dia fizer de novo, lembrar do nome desse jovem aí. Eu venho comentando durante esses 4 anos aqui nas sessões sobre o lixo. Sexta-feira, sábado tinha um baile em Santa Terezinha, né, do lado da minha casa. Eu fui 2 horas juntando lixo na rua. Depois fiz uma caminhada no final da tarde, fui para a Bela Avenida que o executivo fez lá com parceria das empresas, né? E olha, eu teria que ir de caminhão para juntar todo o lixo. Então assim, muitas vezes o executivo faz a obra, mas o cidadão também não faz a parte. Não é todos, né? Mas muitos que poderiam ajudar, muitas vezes não ajudam e simplesmente acham que não é uma responsabilidade sua. Teve um caso em Santa Terezinha onde o rapaz deixou na esquina o lixo
E eu comentei em rede social que deveria ser olhado as câmeras que o colega no tempo com o presidente, né, ajudou a colocar com o valor da festa Moranguinha, que foi muito importante. Eu acho que teriam que ser mais usadas para essas coisas. Tem que punir. É muito simples, o pessoal larga o lixo, as coisas acontecem, ninguém faz nada. Ou simplesmente o executivo vai lá e limpa e faz, e assim é cada vez pior, né, pessoal? Então eu acho que nós temos que realmente pensar nessas coisas e começar a tomar atitudes. Quem sabe até fazer uma lei e multar. Porque não dá, é tudo no executivo, o executivo tem que fazer, mas na hora de contribuir e vir da parte do cidadão é difícil também. Sobre o projeto 69 do FAPS, é um importante projeto, é uma responsabilidade de governar pensando no futuro, né? E por isso acho que nossos governantes deviam trabalhar com mais seriedade no dinheiro público, porque isso não é brincadeira. O dinheiro público é a educação do filho de vocês, do neto de vocês, de todo mundo. E isso não é brincadeira, que nem o Vivinha comentou, o Estado hoje está na situação que está, não queremos que o nosso município daqui a 20 anos na situação. Mas não é responsabilidade por desse único governo que está agora. Isso vem de muito tempo. Então eu acho assim, que realmente temos que ter mais carinho com o dinheiro público e trabalhar mais pensando realmente no futuro, para que daqui a 20 anos nós não estamos na mesma situação que o Estado. Sobre a nota, colega, sobre as notas fiscais, eu concordo contigo. Eu acho que é muito importante pedir, deve pedir. Só que não vem a contrapartida do Estado, né? Não vem do Estado, não vem do país, não vê o cidadão está cansado. É uma estrada que não funciona, tu vai até Porto Alegre, tu paga pedágio, tu sai, tu paga pedágio. É o diesel caríssimo, é buracos na estrada, é uma saúde que não funciona. No nível de país, até no nosso aqui não podemos se queixar, mas muito pouco, e fica uma pequena fatia no município, o resto vai para Brasília e tu liga a TV, tu vê o quê? É só roubalheira, é só rolo. Então tem que ter a contrapartida, do Estado, do país e do município, e aí eu acho que as coisas vão mudar. Vou dar um exemplo para ti, um cidadão, estava tomando um café naquele dia no posto, né, e o cara não sabia que eu era político e descendo a lenha nos políticos. Eu quieto, né, e xingando os políticos. Quando ele foi embora, ele pediu uma nota do dobro do valor do café dele para cobrar do patrão. Aí eu chamei ele e falei, pois é, eu sou político. Agora o senhor está fazendo essa parte como cidadão? Por isso que estamos onde estamos. É tudo nos políticos, é fácil falar dos políticos. Agora cada um está olhando e fazendo a sua parte. É uma escai e gata, é um rolo, é passando a perna no patrão e assim vai. Então por isso nós estamos onde estamos. Nós temos que realmente começar a pensar no futuro e olhar com mais carinho com o dinheiro público. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Júnior. Farei aqui algumas considerações finais. Em relação aos votos de pesar, Júnior, de repente nós temos que apanhar ali o endereço certinho para fazer a entrega para os familiares. Não sei se isso é possível, você ter isso. Sim. Aí fica fácil, aí tá para buscar o endereço. Aí tá para buscar, tranquilo. Anota isso, secretária, a gente vai providenciar isso. Só para responder aqui a questão das placas para o Adriano. Realmente nós tínhamos feito um levantamento de 30 e algumas placas, 31 placas, e uma estimativa de valor aproximado de em torno de 15 mil reais instalado. Achávamos que estava sendo solicitado já e enviado o empenho, mas simplesmente parou quando veio para o executivo. A realidade é essa, e não solicitaram também o repasse. Então o repasse não saiu da Câmara, mas também não teve continuidade a partir da entrega da lista. Só para deixar claro, porque eu não sei, até fui pego de surpresa, eu pensei que tivesse andamento isso, mas a moça aí das compras nos informou essa questão. Então simplesmente parou quando foi entregue adiante. Lamento, não foi informado por quê, mas não teve continuidade a essa nossa proposta.
Mais um assunto que me intriga são as pinguelas aqui do Bonfim. Não sei se algum vereador falou com algum secretário, mas eu penso assim que essa administração vai até o dia 31 de 2016. Conversei com a pessoa ligada à secretaria e o que ela me informou não me convenceu, até me entristeceu pela resposta. E eu sugeri que eu ia conversar com todos os colegas vereadores e através da Câmara a gente repassaria um determinado valor para então reformar essas duas pinguelas, que é o básico que esse povo lá precisa para se manter em suas atividades de trabalho. Porque vocês sabem que aqui no lado de cá tem indústrias, nosso colega vereador tem a sua também ali no entorno, e as pessoas precisam dessa travessia. Então eu não posso concordar, eu acho que é uma falta de respeito com aquele pessoal e da resposta que eu recebi. Eu acho que isso não condiz com a administração que o nosso governo instalou em Bonfim, porque ela é louvável e ela não pode justificar da forma que me justificaram. Então só queria questionar isso com vocês. E se for necessário, a Câmara vai repassar a cobertura desse valor para duas pontes aí que o povo tanto precisa. Acho que nada mais justo do que eles passar o Natal com a reforma dessas duas pinguelas, essas passarelas que eles tanto precisam. Acho que não pode ser visto dessa forma. Nós teremos mais uma sessão ordinária no dia 5 de dezembro e a partir do dia 15 a Câmara entrará em recesso. Teremos mais uma sessão ordinária, mas provavelmente teremos uma extraordinária ainda também esse ano, por algumas previsões que possam surgir ainda ao longo do mês de dezembro. Mais uma coisa eu queria discutir com vocês, que é a foto oficial dessa legislatura. Nós não fizemos, acho que nós deveríamos fazer, deixar registrado o nosso trabalho, nossa passagem aqui, de muito trabalho, de muita dedicação, muita determinação, de muito respeito mútuo entre ambos. Sempre caminhamos em sintonia com o Executivo, porém um poder separado, mas sempre sintonizados com os bons projetos do município. Eu acho que valeria a pena a gente registrar. Então gostaria assim, com o conhecimento e o aval de vocês, se a gente fizesse essa foto na última sessão, no dia 5, normal, ou se a gente vem com traje mais oficial para uma cerimônia, enfim. Mas poderia ser oficial, eu acho, né, para a gente deixar aqui uma marca aqui do nosso trabalho, dessa nossa legislatura. Tá, gente? Obrigado aí a participação e a presença de todos vocês, sejam sempre bem-vindos aqui. E uma boa noite a todos e os vereadores convocados para a última sessão ordinária do ano, dia 5 de dezembro. Boa noite a todos. Um abraço.